eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos esta noite. Mais uma vez, nós falarmos alguma coisa sobre a palavra do Senhor, algo que o Senhor trazer o nosso coração para o coração dos irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o evangelista Eurico, que é um amigo que nós temos conquistado aí no campo de Pirapara, a irmã Leia, nós já conhecemos há algum tempo já fomos edificados, exortados pela palavra que Deus tem colocado no coração dessa serva de Deus. E eu quero crer que Deus mais uma vez vai falar conosco, com aqueles que abrem o seu coração, Deus com certeza vai estar falando. Deus tem colocado no meu coração uma palavra simples e objetiva para as nossas vidas nessa noite. Eu gosto de pregar igual Jesus, comparando, mostrando, lembrando de acontecimentos diários, que às vezes a gente fala tanto do Espírito Santo, glória, fogo, brasa, anjo, e na realidade, depois de alguns momentos, nós não conseguimos aplicar isso na nossa vida diária, e não que a palavra fica vazia, ela nunca fica, mas nós deixamos de aplicar isso na nossa vida diária. E a palavra de Deus é para isso, uma aplicação diária, no dia a dia. Como diz um pastor conhecido meu, a segunda-feira vem aí. E a palavra que você ouviu? A quem vai servir? 37 de Ezequiel, capítulo de número 37 do profeta Ezequiel. Aleluia. Deus colocou essa palavra no meu coração há alguns meses atrás, no ônibus. Eu estava lendo essa palavra e Deus começou a ministrar no meu coração e trouxe ao meu coração assim, uma coisa tão rápida. Eu fui escrever, tinha uma irmã sentada do meu lado, ela ficou olhando assim, meu Deus. O que é isso que o irmão está escrevendo? E eu escrevendo rápido, para não perder a revelação, só eu entendi o que estava vindo no meu coração. 37 de Ezequiel, quem já achou pode dizer aleluia. Diz assim a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Agora versículo de número 12. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Graças a Deus. Irmãos, eu não quero ser delicado, mas eu gostaria de pedir aos irmãos, que os irmãos que tiverem essa facilidade de permanecer com a sua Bíblia fechada. Talvez você tenha aí um papel para que você possa anotar alguma coisa
que você ache relevante, talvez para um uso futuro, talvez uma mensagem, talvez algo para você refletir melhor na sua casa. Eu gostaria que você feche a sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Irmãos, Ezequiel, o nome Ezequiel, eu não lembro se os irmãos têm algum Ezequiel aqui. Os irmãos têm algum Ezequiel? Tem dois tipos de Ezequiel, né? Ezequiel, né? Ezequiel significa Deus fortalece. Com certeza ele já sabia, talvez você não sabia. Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é forte. O profeta Ezequiel escreveu esse livro que leva o seu nome no ano 590 a.C. O povo de Israel estava passando um momento difícil da sua história, porque depois de ter sido exortado, depois de ter sido chamado ao arrependimento, depois de ter sido apresentado a eles o seu erro, o seu problema, a sua dificuldade perante Deus, através do profeta Jeremias, que dizia ao povo que haveria um cativeiro se o povo não emendasse os seus caminhos, se o povo não mudasse o seu modo de agir, o seu modo de proceder, se o povo não viesse a se arrepender e a tornar as veredas antigas, é assim que Jeremias diz, tornar aos caminhos antigos, tornar ao modo de proceder antigo, Deus iria permitir que aquele povo fosse levado ao cativeiro. A Bíblia diz que Jeremias profetiza acerca desse assunto, acerca dessa mensagem que Deus havia trazido ao povo, e se levantam alguns profetas e dizem, junto com Jeremias, não vai haver cativeiro, vai haver paz, porque a casa do Senhor está aqui, porque a casa do Senhor é nesse lugar, Jerusalém é a habitação do Senhor, o templo do Senhor está aqui, e não vai haver cativeiro. A Bíblia diz que Jeremias colocou um jugo sobre o seu ombro, e veio um desses profetas e quebrou o jugo, e disse que não haveria jugo, e Jeremias, na humildade do profeta, porque profeta, para ser um profeta de verdade, tem que ser primeiramente humilde. Ele diz, olha, tomara Deus que você esteja sendo usado, e não eu. Tomara Deus que não tenha cativeiro, tomara Deus que eu esteja errado, mas se Deus falou pela minha boca, isso vai acontecer. Aleluia. E quando Deus fala, irmão, seja juízo ou seja bênção, Ele vai fazer. Aleluia. Seja bênção para a minha vida, ou seja um juízo sobre a minha e sobre a sua vida, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Se Ele falar, Ele cumprirá. E o que é dizer bem? Ezequiel, numa das levas dos cativos que são levados até a Babilônia, vai a esse moço chamado Ezequiel. Ezequiel, ele era de uma família de sacerdotes. Ezequiel, o nome do seu pai, chamava-se Buzi. E ele seria um sacerdote de acordo com os costumes daquela época, de acordo com os costumes que Deus havia pré-ordenado àquele povo. Ezequiel ia ministrar perante Deus aquilo que o povo queria. Porque o sacerdote, eu acho que eu já disse aqui uma outra vez, o sacerdote ele ouve do povo e ele fala para Deus. Ele recebe o que o povo necessita e apresenta perante Deus. O profeta é diferente. Ele ouve de Deus e ele fala para o povo. Porque falar para Deus aquilo que nós queremos é gostoso, fácil. E nós passamos horas pedindo e ministrando perante Deus as nossas necessidades. Agora o problema é quando Deus começa a falar e começa a dizer, olha, é eu que quero agora dessa maneira.